Eu vou falar hoje sobre comércio internacional, política comercial, como a gente devia pensar nisso. Eu vou começar com uma historinha. Muita coisa é produzida na cidade de São Paulo. A gente vende roupa para pessoas de todo o Brasil, empresas do Brasil inteiro compram serviços financeiros de instituições da cidade de São Paulo e vem para restaurante, jogo de futebol. Mas a produção agrícola de São Paulo é muito inferior ao nosso consumo. Em particular, a gente consome milhões de litros de leite, milhões de ovos todo dia. Muito pouco desses são produzidos na cidade de São Paulo. E a gente, quer dizer, a gente tem que importar leites e ovos de outra cidade. E aí você vai falar, o problema disso, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas eu quero pegar essa ideia e eu quero ver onde isso leva. Então vamos lá, vamos supor que um prefeito maluco, alguém crie a lei do conteúdo local para as padarias de São Paulo, tá? Vamos supor que um prefeito local acha que as padarias, resolva que as padarias vão ter que comprar 30% do leite e dos ovos que usam dos produtores do bairro. Não faz sentido? Não, não faz sentido. Alguém já tentou pensar nisso? Não, ninguém tentou pensar nisso. Mas a gente vai aprender alguma coisa com isso. Então, veio a lei louca que as padarias têm que comprar 30% do todo o leite dos ovos que usam dos produtores do bairro. Tá? E vamos supor que a lei é implementada e é cumprida. Não tem como escapar, é isso mesmo, vai ser desse jeito. Tá legal. Então, como é que a gente pensa nisso agora? Bom, primeira questão é que o ovo produzido aqui nos bairros mais centrais de São Paulo vai ser muito caro, porque o espaço é muito caro. Então, a gente não tem nenhuma condição de produzir um leite e um ovo a um preço competitivo. É justamente por isso que, na ausência da lei, a gente não vê ninguém criando galinha aqui na Avenida Paulista. Não tem. O sistema de preço está avisando, olha, ia custar R$ 5 o ovo para você produzir isso aí, a gente compra por 50 centavos, não faz nenhum sentido. Então, na ausência da lei, ninguém vai criar galinha aqui. Acontece que, com a lei, começa a ter uma demanda pelo ovo local. Que a padaria tem que fazer um monte de bolo. Aí usa um monte de ingrediente e ovo. A cada 10 ovos, você precisa de comprar 3 produtores locais. Então, eu comprei. Se eu comprar os ovos para 3. Então, eu posso ter alguma margem ali, eu posso te demandar menos ovo, vamos tirar ovo. Vamos fazer com menos ovo, põe farinha, põe óleo que ficou fora da lei. Né? Um pouco vai ter. Vou subir um pouquinho o preço, né? Não uso muito ovo, mas agora ficou meio caro. Esse ovo era 50 centavos para R$ 5. Tá bom, não. Tá. Mas, ainda assim, a padaria vai continuar usando ovo e leite, então vai ter uma boa demanda pelo ovo local. Porque ainda tem como. Eu quero fazer boas, as pessoas querem comprar. Vai ter uma demanda. Então, o que vai acontecer? Eu criei uma lei que criou uma demanda que não existia pelo ovo criado aqui na região da Avenida Paulista, e em cada bairro de São Paulo. Bom, a gente vai desenvolver a agropecuária paulistana, né? Vai estar aqui nos prédios, aqui, então vai ter lá o dentista no primeiro, depois o escritório de arquitetura, aí é o criador de galinha, o oftalmologista. Vai passar aqui na Avenida Paulista, vai ter a vaca lá no caminhão. É bom que minha filha vai gostar. Ah, vaca. Legal. Mas não sei se vai ser muito bom, mas a minha filha vai gostar, mas tá. Não precisa fazer uma lei para isso. Viveiro de galinha, né? O que vai acontecer? Vai estar no jornal. Milhares de novos empregos gerados no setor agropecuário paulistano. A massa de salários dos trabalhadores do setor de produção de ovos em São Paulo era tanto, multiplicou por 10. Uma maravilha esse negócio. E vai, né? Chegou a demanda, então vai ter gente trabalhando com isso, vai ter muita gente, vai ter muito salário para essas pessoas, vai ter muito retorno, as empresas vão dar bem. Então, parece legal, né? Mas assim, a gente sabe que a lei não faz sentido. Então, pode ser que eu estou provando para vocês agora uma coisa muito... Pode ser que eu esteja provando uma coisa muito revolucionária. Mas não é isso. O ponto é outro. A gente sabe que a lei não faz sentido e faltou considerar alguma coisa. Eu contei essa história maluca para vocês justamente por isso. Quando a gente vê essa história, está faltando considerar o
quê? A resposta é que faltou considerar que os recursos alocados para a produção de leite e ovos estariam alocados para fazer alguma outra coisa, para alguma outra atividade. A lei não criou uma tecnologia que faz a gente fazer o ovo de um jeito, que faz a gente conseguir um equipamento que fica. A lei só gerou uma demanda por um tipo de produto. E aí o mercado respondeu, gerando esse produto. Os terrenos iam abrigar outros estabelecimentos, onde está lá a galinha ia ter o pessoal com o escritório de arquitetura. As pessoas iam estar trabalhando em outra coisa. O capital ia ser investido em outros projetos. Então, pensando assim, saindo aqui do ovo na Avenida Paulista, mas indo, por exemplo, mais concreto. Lei 12.351 de dezembro de 2010. Estabelecia o quê? Conteúdo local mínimo nos contratos de produção de Petrobras, para comprar alguma coisa, tem um conteúdo local mínimo. Essa coisa do conteúdo local mínimo era uma coisa muito forte nessa época, a partir dessa época, 2010, 2011, 2012, tinha muito isso na legislação, alguma ideia de atrelar empréstimo do BNDES para conteúdo local, tinha muita essa coisa. A Petrobras, nesse começo ali, 2011, 2012, comprou muitos guindastes que precisavam obedecer essa lei. Então, os guindastes que eram importados, guindaste para explorar, para tirar petróleo offshore, do mar. Você vai lá no mar, aí tem que ter um guindaste que vai quilômetros para baixo, até pegar no chão do mar e embaixo, depois para puxar o petróleo para cima. Equipamentos complicados eram importados, basicamente, agora precisavam do conteúdo local. Parte deles tinham que ser feitos aqui. De 20% a 65% em alguns contratos que foram assinados nessa época. Bom ou ruim? Bom, quando essa lei começou a ser atacada, lá em 2014, tinha muita discussão, muita gente falava, olha, a indústria da construção naval tinha apenas 2.000 empregados em 2002. Hoje a indústria criou 78 mil empregos diretos na vida. Olha, é muito legal esse negócio de emprego. Mas não é assim que a gente tem que pensar. Não é que eu não gosto de emprego, mas a lei não está criando uma tecnologia maravilhosa que faz com que a gente produza guindaste de um jeito legal, ou está criando um equipamento. A lei só está gerando uma demanda. Então, a lei só está realocando nossos recursos. Bom ou ruim, a gente tem que começar a discutir agora. Mas não é porque gerou emprego ou que muita gente depende dessa indústria que a lei é boa. Não, isso não tem nada a ver. Quando a gente está protegendo um setor, a gente está deixando de proteger os outros. Porque para importar uma coisa, a gente estaria exportando outras. Se a gente deixa de importar o guindaste, a gente vai também deixar de exportar alguma coisa. De alguma maneira, isso tem que fechar. Vai ter a ver com uma taxa de câmbio regulando ali. Mas, enfim, fica meio claro, né, que se a gente está comprando alguma coisa, a gente vai ter que vender. Se a gente não compra, a gente não precisa vender. Então, como é que eu penso nisso? Então, vou começar. Para ter leite na minha casa, eu tenho 2 caminhos. O primeiro passa por comprar uma vaca. O segundo passa por eu me especializar em fazer alguma outra coisa. E aí eu faço só isso. E aí, com o dinheiro que eu ganho, eu compro leite. O sistema de preços grita, faça o segundo muito melhor. E é isso que a gente faz em geral. Isso vale para mim, isso vale para você quase que certamente, isso vale para países de uma certa maneira. Mecânica pesada, muito é feito na República Tcheca. Se quiser um rolamento enorme, põe aqui o equipamento, possivelmente vem de lá. Indústria de papel, os finlandeses são bons nisso, desenvolveu lá. Aí, às vezes os países pessoas dentro de um país vão se especializando em algumas coisas e isso faz com que eles tenham bastante escala e aí, legal, eles conseguem fazer coisas de modo muito eficiente, conseguem fazer a tal da caneta em 1 minuto, conseguem fazer coisas em pouco tempo, digamos assim. E cada um tem suas vantagens comparativas. Eu sou melhor para dar aula de economia do que para jogar futebol. Eu sou horroroso, uma pena. E para país também. As vantagens comparativas no país vão depender de coisas como a qualidade, a abundância da terra, ou de tipos de terra, os recursos naturais. Vão depender da qualificação da força de trabalho, porque a qualificação da força de trabalho vai mexer os salários e vai dar uma ideia do que a gente seria mais produtivo do que o mundo para fazer.
E quem que vai estar avisando o que a gente tem que fazer? O sistema de preço. Então, o preço fala para a gente não comprar nem o ovo produzido na Avenida Paulista, nem o guindaste com componente nacional. Ele fala fazer outras coisas. Então, o sistema de preço está empurrando. Olha, o jeito que o preço olha mais barato de fazer o guindaste ou o ovo é comprando de Limeiro ou comprando de outro país. Então, a gente, para fazer alguma coisa, a gente tem que ver, bom, o que pode estar errado? Está errado, o sistema de preço está mandando a mensagem errada? Então, como é que a gente pensa nisso? Bom, a gente já viu isso. O preço está dizendo, não há um ovo na Avenida Paulista. Tá. Sistema de preço pode estar aprendendo uma coisa importante? Claro que pode. A gente viu na aula 5 e 6, e principalmente na 7. Externalidade. Tem alguma externalidade importante da produção de alguma coisa ali que a gente está perdendo? Porque se tiver externalidades importantes, o sistema de preço não vai estar dando o recado correto. Então, importante. Qual que é a externalidade? Pode ser alguma outra coisa, um poder de monopólio, não estou chegando nisso agora, mas podia ser também uma outra falha de mercado? Pode ser também. Depois, aula 8. Efeitos distributivos importantes. Tem. Tem alguma coisa aí dizendo, esse setor, para essa pessoa, como é que a gente pensa? É importante a gente considerar a distribuição? Depois, aula 9. Tá, a gente vai proteger o produtor local, é isso? Mas a gente vai ter leis que vão produzir, a gente vai ter incentivos para algumas indústrias. Será que isso não abre espaço para falha de governo? Aula 9. A gente vai pensar desse jeito. Cadê a falha de mercado? Quais são as possíveis falhas? São importantes ou não são? Tem uma questão distributiva da aula 8? E a falha de governo, como é que fica? E aí, muitas dessas questões são questões empíricas, que eu não consigo tratar aqui, mas que a gente pode tentar olhar nos dados algumas dessas coisas. Outras coisas o dado não vai conseguir responder e vai depender um pouco das nossas preferências. Mas essa é a maneira que a gente vai usar para pensar sobre essas questões. Então, falando das externalidades, por exemplo, tem algum setor que gera, digamos, um aprendizado particularmente importante? Então, nos últimos tempos, falou-se muito da indústria. Agora isso caiu um pouco, mas tinha, não muitos anos atrás, era a indústria, proteger a indústria nacional e a indústria local. O BNDES era muito usado com essa ideia que a gente precisa de produzir a indústria, porque é a indústria que gera alguma coisa. Qual que é? Então, é um aprendizado? Então, uma ideia seria a seguinte, a gente vai investir, digamos, para fazer na indústria naval, fazer guindaste, aí a gente vai contratar um monte de gente e vai gerar um tipo de conhecimento. Os engenheiros vão aprender como é que faz esses guindastes, essa coisa toda. Só que aí depois eles podem ir para outra empresa, podem fazer outras coisas. Então, o empresário que investiu e começou esse negócio não vai ter o lucro da coisa toda. Porque todo esse aprendizado dessas pessoas vai ser usado para dar lucro para elas ou para outras empresas em outros negócios. Então, aí tem uma externalidade. É isso que a gente está pensando? Então, falava-se muito da indústria, não sei, muito do avanço tecnológico recente, do desenvolvimento recente, tem vindo por outras fontes, né? Desse mundo da internet. Não tem muito uma grita para a gente proteger esses setores, mas quem que está gerando mais externalidade? Às vezes tem coisas mais específicas, tipo, é importante a gente ter capacidade para produzir um bem. A gente devia ter capacidade para produzir máscara cirúrgica aqui no Brasil, porque se der uma epidemia importante, para coisas muito específicas pode até ser, né? Não parece que vai valer para muita coisa isso. A indústria naval não está aparecendo, mas talvez a gente queira para uma coisinha ou outra. Pode ser. É importante, porque aí funciona como um seguro. No momento normal, não dá lucro fazer isso. Mas no momento em que a coisa fica muito ruim, é importante ter isso rápido e o sistema de preço não vai conseguir avisar que não dá tempo da gente botar a fábrica em pé, alguma coisa assim. O preço não pode subir tanto. Nota que para um setor gerar mais externalidade positiva, o outro tem que gerar menos. Então, se eu estou achando que a indústria naval vai gerar mais externalidade positiva, ou o pessoal que está fazendo o app de computador, ou o pessoal que está fazendo ovo, ou alguém, não tem que estar gerando muito, porque é tudo relativo. Quando a gente está fazendo uma lei para estimular algum setor, para proteger alguma coisa, a gente está indo contra os outros, porque é tudo relativo. Veja, se a gente para de importar alguma coisa, a gente parou de gastar um recurso que a gente usava para
comprar uns dólares para comprar esse guindaste. Alguém ia ter que trazer esse dólar, ia ter que produzir alguma coisa aqui, vender para esse dólar vir para cá. A gente parou de importar, a gente parou de exportar. A gente parou de exportar, parou de importar. Então a gente tem que estar dizendo que um é mais importante que o outro. Como é que a gente pensa nisso? Se não tem um setor que gera menos externalidade positiva, não tem o que gera mais. Pode ser que tenha, mas é assim que a gente tem que encaminhar a discussão. Vale a pena, esse setor é fundamental, é importante, é mais do que os outros. E vai ser importante. Tá bom, beleza, então é por aí que a gente vai. E se tem, a gente vai restringir o comércio ou tem um jeito de estimular a externalidade direto? Às vezes tem, é um tipo de conhecimento, um aprendizado que a gente quer desenvolver, a gente não quer estimular essas atividades, ou não, tem que ser com a empresa mesmo, produzindo e aprendendo lá. Discussão importante, porque em geral a gente quer agir direto na falha de mercado. Mas às vezes não dá e tudo bem. Outra coisa, mudanças tecnológicas vão gerar desenvolvimento, né? Contudo, nem todo mundo se beneficia, ao menos no curto prazo. Vocês lembram da aula 4? Aula 4, a gente falou sobre salários, como é que pensar nisso. E, bom, se a gente consegue fazer a caneta de 2 minutos para 1 minuto, todo mundo ficou melhor. Em geral, na média. Mas não significa que cada um individualmente está melhor. Se o novo processo produtivo faz com que algumas pessoas sejam dispensadas do trabalho e outros que conseguem produzir melhor, melhor para essas, mas as outras vão estar sofrendo. Comércio é a mesma coisa. Digamos que a gente tem aqui, a gente faz a caneta em 2 minutos. Agora, tem alguém lá na Ásia que consegue fazer a caneta em 1 minuto. Se eles conseguem fazer a caneta em 1 minuto, não, conseguem fazer a caneta num preço que a gente aqui, pode ser que eles façam até em 2 minutos, só que lá o trabalho é barato, alguma coisa assim, então a gente aqui, a gente consegue fazer alguma outra coisa em 1 minuto, exportar e comprar a caneta deles. Está metade do preço. Ah, legal, parece bom. Porque agora a gente vai, com os recursos que a gente tem no país, conseguir a mesma quantidade de caneta ou mais e mais coisa. Parece bom. Mas vai ter aqui o pessoal que trabalha na produção da caneta. E esse pessoal tá ruim agora. E essa é uma questão importante. Se a gente começa a importar muitos produtos de outros países que começam a aproveitar a mão de obra barata lá, significa que lá tem muita gente que não tem uma condição muito boa, está trabalhando a um preço baixo e está comprando os produtos deles. Então, a gente comprar os produtos deles aumenta a demanda pelo trabalho não qualificado lá, que é bom para eles, mas diminui a demanda pelo trabalho não qualificado aqui. Então, a gente pode estar pensando nisso, pode ter uma questão. Em princípio, o que é melhor? Em princípio é melhor, olha, vamos tentar deixar as mudanças acontecerem e compensar as pessoas que estão perdendo. Porque, em princípio, seria legal a gente aproveitar do fato que agora a gente, em vez de fazer a caneta em 2 minutos, a gente pode fazer alguma outra coisa em 1 minuto e trocar pela caneta e por mais coisa. Mas a gente precisa ter alguma maneira de compensar essas pessoas e nem sempre dá. Então, a questão distributiva pode ser importante para a gente pensar como é que a gente tem que tomar esses caminhos de política comercial. Ainda que, em princípio, a gente prefira o caminho de deixar as coisas acontecerem e compensar as pessoas, que nem sempre é possível. Agora, veja, a gente passou na aula 7, na 8, mas tem a 9. Às vezes, um bom lobby é mais lucrativo que uma invenção boa. Isso é ruim, porque aí significa que a gente, em vez de estar investindo nossos recursos para produzir invenções, maneiras novas de produzir as coisas e tudo mais, a gente vai estar investindo nossos recursos para conseguir um pouco de um favorecimento lá na empresa e vai esperar para ver se vai sair a lei que vai favorecer a gente. Isso é ruim para a economia como um todo e não é muito justo. E aí, as intervenções que dão um pouco de discussão, vamos melhorar esse setor, vamos defender esse setor, elas podem abrir porta para a falha de governo. O banco público vai financiar uns setores que a gente acha que são estratégicos. Pô, eu sou estratégico, eu também sou. A gente começa a ter um problema aí. Quem que é? E como é que a gente vai definir? A gente pode, no final, acabar estimulando, dando privilégio, não para aquele setor que gera mais externalidades, que nem sei se ele sabe qual que é, mas para o setor que gera mais doação de campanha. Não está bom isso. Então, esse é o contraponto. Então, a gente tem que pensar na falha de mercado.
nas questões distributivas e nas falhas de governo para a gente começar a estruturar o que a gente vai fazer. E aí, a gente pode ter respostas diferentes para questões diferentes, a gente vai precisar olhar os dados. Antes disso, a gente pode até ter opiniões diferentes, mas a gente, dessa maneira, consegue conversar sobre política comercial até entender nossas discordâncias. O objetivo aqui de hoje foi um pouco falar sobre comércio internacional, sobre política comercial. Mas parte do objetivo é começar a ilustrar como que a gente pensa sobre questões de política econômica usando o nosso arcabouço. A gente olha para o que o sistema de preço está falando, olha para as falhas de mercado, para os efeitos de distribuição, pensa nas falhas de governo, e aí a gente vai vendo onde a gente pode chegar e o que é melhor a gente fazer. Quarta-feira a gente continua nessa toada, não vai ser mais comércio internacional, vai ser mercado financeiro, mas vai ser pensando dessa maneira.